Olá, meus amigos prevencionistas da Paraíba e do Brasil. Começa agora o programa Segurança do Trabalho na TV, que vem trazendo informações e dicas sobre a prevenção de acidentes de trabalho e do adoecimento ocupacional. Toda sexta-feira aqui no canal 39.1 da TV Câmara, a partir das 10h30. Em outros estados você acompanha pelo canal do YouTube SST na TV. Siga nosso Instagram, @SST na TV. A nossa convidada de hoje ela é psicóloga sanitarista, mestre em saúde coletiva e auditora do SUS. Estou falando de Desterro Fernandes Catão. Seja bem-vinda, doutora, ao programa Segurança do Trabalho na TV. Há vários dias a sua agenda estava muito cheia de seus trabalhos e a nossa agenda também, mas hoje estamos aqui encerrando o ano de 2019 com o programa Segurança do Trabalho, com um prazer imenso de recebê-la. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Nivaldo. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui com vocês, falando de saúde, falando de trabalho, de segurança. É a nossa prática de atividade, também a gente precisa estar fazendo esse link com a questão da segurança do trabalho, com a prevenção de doenças, com a qualidade de vida, com a saúde. E eu agradeço de coração o convite e fico à disposição sempre que você precisar. Ok, doutora. Falando em saúde, a gente tem um tema bastante importante. Segundo o Observatório Digital do MPT, do Ministério Público do Trabalho, um dos maiores índices de acidentes de trabalho e o adoecimento ocorre com os profissionais de saúde. Por que, doutora? Você que vem da área de saúde, por que isso ocorre com os trabalhadores da área de saúde? Se o trabalhador da área de saúde é um trabalhador que está num ambiente muito vulnerável, e aí não é só a questão do ambiente físico, da estrutura, mas do próprio processo de trabalho em si, que provoca determinadas circunstâncias que, inclusive, afetam a saúde mental desse trabalhador, né? Nós temos estudos que já comprovam que a área de saúde, os profissionais que lidam com a doença, com pessoas, eles têm uma probabilidade maior de ser acometido com algumas doenças, com ansiedade, com depressão, com angústia, pelo fato de não poder resolver o problema de todas as pessoas que chegam até eles, né? Porque aí a saúde a gente sabe que é um bem precioso, é o bem maior. Não é raro se escutar as pessoas dizer: se eu estou com saúde, eu tenho riqueza, eu tenho tudo. Verdade. E aí, muitas vezes, esses profissionais de saúde, eles precisam guardar a sua dor para cuidar da dor do outro, porque nós também somos seres humanos, nós também temos nossos problemas, nossas condições de vida que às vezes provocam adoecimento físico, mental. E aí, dentro desse contexto de saúde do trabalhador, é uma categoria que é diretamente afetada pelo fato de lidar com vida, de lidar com urgência, de lidar com pessoas, de estabelecer prioridades, estabelecer classificação de risco, definir atividades que nem sempre dependem exclusivamente dele, mas depende de uma estrutura superior, de outras instâncias, e ele fica nessa angústia de tentar resolver, de ver a pessoa sofrendo, ver a pessoa com dor e não poder, de fato, em tempo, resolver esse problema que chega nas mãos dele. Por isso que é uma categoria que tem muito sofrimento, muito adoecimento mesmo. Doutora, que tipos de doença a gente pode mencionar com os profissionais de saúde? A parte física são os acidentes de trabalho que você muito bem fala e já fala que é certo. Comum a todas as Isso. outras categorias, né? Assim, classificando alguns riscos de contaminação, de algumas doenças. O profissional de odontologia, por exemplo, ele tem um risco muito grande de contaminação porque ele lida muito diretamente com sangue, o médico, o enfermeiro. Mas, na verdade, assim, as doenças que são doenças somatizadas ao longo da vida profissional dessas pessoas, elas estão muito mais pesadas na parte emocional. Então, é angústia, é depressão, é sofrimento psíquico mesmo. E, assim, uma doença que está se instalando,
a Organização Mundial de Saúde já classifica como doença, que é a síndrome de burnout. E ela está muito mais presente na vida das pessoas que trabalham com saúde. Acomete outras categorias, mas assim, muito mais diretamente as pessoas que lidam com outras pessoas. Comunicadores, comissários de bordo, pessoas que trabalham em funerária, bombeiros, policiais, que estão ali naquele nível de estresse diário, então elas são muito acometidas por essas doenças. Mas o profissional de saúde, ele é disparado o profissional que mais é acometido por essas doenças. Doutora, para quem está nos assistindo em casa, explique quais são a síndrome de burnout. Quais são as causas? O que passa na vida do trabalhador? Trazendo para o contexto do dia a dia, né? A gente sabe da dificuldade hoje de emprego, de fixação no emprego, de necessidade de sobrevivência, de apelo midiático de consumo. Então, as pessoas ficam muito apegadas ao trabalho. Elas colocam o trabalho como prioridade absoluta e acabam negligenciando a sua vida pessoal. Então, o trabalho ele vai estar acima de qualquer coisa. E aí, quando ele começa a se sobrecarregar com a atividade laboral, ele começa a negligenciar com a própria vida, com a aparência, com as amizades. Então, a pessoa, quando começa a aparecer alguns sintomas, ela precisa procurar o profissional para que cuide o quanto antes. E aí são sintomas de ansiedade, de angústia. De depressão, tentar cometer suicídio, tem vários fatores, né, doutora? Começa com os sintomas mais físicos, com dor de cabeça, dor na coluna, dor de estômago, mal-estar, distúrbio de sono, inquietação, aí começa a se afastar das pessoas, ele começa a ter um contato muito mais virtual, então prefere se comunicar por e-mail, pelo WhatsApp, do que estar numa reunião presencial. E esses sinais e sintomas, eles vão se acumulando, o físico depois chega no emocional, e essa pessoa chega num limite de exaustão que ele perde completamente a sua capacidade produtiva em função de colocar a vida e o trabalho como prioridade de vida. Então, a gente sabe que, assim, a mídia tem um apelo de consumo muito pesado. Você tem um carro que tem 3 anos, que te leva para onde você precisa ir, mas o modelo já está ultrapassado, você quer um carro novo. Você tem uma casa que tem um conforto para a sua família, que cabe sua família, que você mora num ambiente legal, mas você sempre quer mais. Então, esse apelo de mídia, ele leva muito a pessoa a se apegar ao trabalho cada vez mais, e tem a concorrência em si, que tem um ambiente de trabalho, que tem uma certa disputa entre os próprios profissionais. E isso, às vezes, sem perceber, a pessoa vai somatizando e chega um momento de exaustão que tem uma explosão física e mental que ele vai precisar de apoio profissional. E muitas vezes os próprios trabalhadores não entendem que isso é acometido devido ao trabalho. Acham que isso é normal. Né? Eu vou fazer isso para tirar o estresse. Então, muitas vezes, o próprio trabalhador não entende que isso vem através do trabalho, do esgotamento. Não é assim, é uma doença classificada pela Organização Mundial de Saúde, mas sinais e sintomas todos nós temos no dia a dia. Isso. Quem nunca já viveu um momento de euforia, um momento de alegria, de explosão mesmo dentro do próprio trabalho? Ou o contrário, quem nunca viveu uma angústia, uma decepção, uma dificuldade de relacionamento, embora o sentimento negativo, ele tem uma tendência a perdurar por mais tempo e ele tem uma força maior. Então, se a pessoa não estiver preparada, trabalhando psicologicamente para aceitar, se ele não souber separar a vida pessoal da vida profissional, então é fácil a gente dar conselho, libera a tua vida pessoal,
Mas, assim, a vida de cada um é difícil. Você não pode dizer a uma pessoa, se o trabalho está te fazendo mal, sai do trabalho. Porque a maioria das pessoas precisam do trabalho para sobreviver, para manter a família. Então, não é uma opção. É diferente de você ter uma alergia a determinado alimento, a determinado produto, e a base do tratamento é se afastar disso. O trabalho não, você precisa ter, e tem essa dificuldade hoje, essa precarização do trabalho, que as pessoas ficam cada vez mais ansiosas e se doam por completo para se manter no mercado produtivo. Ok, estamos conversando com a doutora Desterro, ela é sensacional, falando para todos nós, falando sobre saúde mental no ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho tem que ser um trabalho que tenha esse contexto, essa harmonia de todos os trabalhadores, todos fazendo sua parte, mas que traz um contexto de uma forma geral todos os dias. Vamos ao intervalo e voltamos já já com o programa Segurança do Trabalho na TV. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Decreto legislativo. Regula matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo, sem que haja necessidade de sanção do prefeito da capital. Vai uma balinha aí, tio? Obrigado. A violência no Brasil só cresce. Precisamos priorizar o endurecimento nas penas para criminosos. Um país tão bonito não pode ficar manchado dessa forma. Temos que acabar com a violência no Brasil. Vai uma balinha aí, tio? Um amendoim, uma água mineral? Valeu, tio. Olha a água mineral, amendoim, pastilha. Vai uma água mineral aí, tia. Olha a água mineral, Olá, estamos de volta com o SST na TV, todos os sábados às 10h30 aqui no canal 39.1 da TV Câmara. Em outros estados você acompanha pelo canal do YouTube SST na TV. Siga lá nosso Instagram, faça um comentário com excelente matéria, excelente entrevista com a psicóloga doutora Desterro Catão, falando aqui sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Doutora, a senhora falou de depressão e a síndrome de burnout. Qual a relação entre elas? Na verdade, são duas doenças que estão diretamente ligadas à questão emocional. E aí, a síndrome de burnout, se ela não for tratada de uma forma adequada, ela pode chegar à depressão, né? Então, a depressão, hoje, ela é a maior causa de ônus para a Previdência na população economicamente ativa. As pessoas estão muito se afastando do trabalho por consequência da depressão, né? E isso numa faixa etária do terceira década, né? Das pessoas que estão na fase dos 30 anos e pode se associar à instabilidade econômica, as pessoas querem se casar, querem montar uma vida e aí não tem ainda aquela fixação de um trabalho, aquele prazer de trabalhar. E aí pode desencadear uma depressão. O que é que a gente recomenda?
Esses sinais e sintomas, eles são comuns na vida diária, no cotidiano de todas as pessoas. Então, não é você agora imaginar que porque eu apresentei um desses sinais, eu estou com a síndrome de burnout. Mas você precisa começar a prestar atenção em algumas mudanças de comportamento. Eu estou dormindo bem, eu estou me alimentando bem, eu estou levando o trabalho para casa, eu estou negligenciando a minha família para viver em função do meu trabalho. E aí já são alguns sinais de alerta. Para que a gente não chegue ao ponto de ser acometido por uma depressão, aí você já vai tomando certos cuidados. É interessante que você procure ajuda profissional. Um psicólogo, ele pode resolver, mas se ele identificar que o problema é mais sério, precisa de um acompanhamento do psiquiatra, ele encaminha, ou pode ir diretamente de um psiquiatra. E aí, uma coisa que a gente precisa lembrar é: se afaste de medicamento para dormir. Tente relaxar, tente apagar da sua memória aqueles problemas que você levou para casa. Se afaste de medicamento para dormir, se isso não for uma recomendação médica. Já o contrário, se o médico identifica que você precisa de algum tratamento à base de medicamentos, você também não deve abandonar esse tratamento se não for por orientação médica. Então, assim, não tome iniciativa por sua própria conta. Você precisa saber procurar um apoio, uma ajuda profissional. A depressão, ela tem 3 pontos que são fundamentais, que podem determinar, que são os fatores genéticos, os neurotransmissores e as condições de vida. Então, para isso, precisa estar junto os 3 para desencadear uma depressão. Você pode ter uma carga genética que determine algum ponto que você possa ter depressão, mas aí a sua vida é tranquila, você não consegue viver de boa, então você não vai desenvolver a depressão ou vice-versa. E aí, você precisa prestar atenção em 3 pontos que a gente chama muito para identificar se você está precisando já de uma ajuda profissional ou não, que é a intensidade, a frequência e a potência disso. Então, a duração disso. É intenso o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo raiva, e uma raiva muito pesada do meu ambiente de trabalho. Eu acordo de manhã já com raiva porque eu vou precisar ir trabalhar. Qual é a frequência que eu estou sentindo isso? São todos os dias ou é um dia só porque ontem aconteceu um problema, um desgaste, um colega teve um atrito, ou eu não consegui resolver uma demanda? E a intensidade disso é muito pesado, está me incomodando, está atrapalhando minha vida. Então, assim, a frequência, a intensidade e a potência disso. Ela é forte, ela é intensa, ela é frequente, ela demora quanto tempo? Eu tive uma raiva hoje no meu trabalho, fui para casa, em casa eu esqueci, amanhã eu já estou de boa. Ou essa raiva perdura por muito tempo. Então, esses 3 pontos a gente precisa estar antenado para ver, opa, eu preciso procurar um profissional para que eu não chegue no limite de uma depressão. A gente acabou de sair do mês que é alusivo à prevenção do suicídio. Isso. E foram muitos suicídios aqui no Brasil inteiro. Então, isso é lamentável, é uma pena. São vidas que poderiam ter sido mantidas, são pessoas que poderiam estar produzindo, e aí ninguém sabe até que ponto esse alerta foi dado e essa pessoa não procurou ajuda. Então, é muito importante que você procure ajuda profissional. Doutora, essa questão do afeto, essa questão que a sociedade hoje ela é mais midiática, como você falou, do abraço, do afeto, isso contribui bastante para que essa falta, que antigamente a gente tinha aquela questão do afeto, do abraço, do aperto de mão. É muito raro a gente ver isso hoje, né, doutora?
Eu acho que assim, eu tive o privilégio de viver as duas etapas da vida sem tecnologia e a vida com tecnologia. E a gente sabe o quanto mudou. Tem os pontos positivos e tem os pontos negativos disso, porque aí não é raro você chegar num barzinho, num restaurante, ter 10 pessoas numa mesa, Verdade. 10 pessoas ao celular que não se comunicam entre si. Né? Então, as pessoas não estão mais se comunicando. E é interessante que a família esteja atenta, que a família esteja presente, que reconheça, conversa, chega em casa, se você teve um problema no trabalho, se você teve um atrito com algum colega, chega em casa, conversa, você tem uma harmonia familiar, você tem um espaço de diálogo que você pode dialogar, mas sim, lembrando que não leva problema para casa do trabalho. Tenta ao máximo chegar em casa e viver a família, viver a casa, viver a tua vida. Sai com os amigos, faz uma coisa que gosta. A gente vê hoje, já é cientificamente provado que a questão da atividade física, ela está muito diretamente relacionada à prevenção de depressão e de ansiedade. Não precisa ter academia cara, não precisa ter equipamentos de ponta. Vai fazer uma caminhada na praia, vai fazer uma caminhada no parque. Mas, assim, se movimenta, se desliga do trabalho quando sair do trabalho. Claro que tem coisas que você leva, às vezes, para fazer em casa, mas isso não pode ser uma rotina de vida. Você tem que ter a sua vida pessoal, a sua vida afetiva, a sua vida enquanto ser humano. Então, essa relação de trabalho e vida pessoal, ela tem, claro que é a mesma pessoa. A mesma pessoa que sai de casa de manhã para o trabalho é a mesma pessoa que volta para casa à noite. Mas essa dissociação de você levar trabalho para casa e você viver o trabalho, tenta ter um sono regular. Porque você sabe, hoje você leva o trabalho para casa, você fica até 1 hora, 2 horas da manhã trabalhando. No outro dia você está cansado, você está exausto, você não produz como deveria produzir. E à noite você não dorme tão bem, porque o sono ele tem que ter um ritmo. Então, são coisas simples do dia a dia que ajudam muito na qualidade de vida da gente. Por isso que a importância de sentir prazer com atividades envolvidas dentro do ambiente de trabalho. Isso. Né? Que o trabalho ele tem que trazer o prazer dentro do ambiente de trabalho. Porque se o trabalho não traz o prazer naquilo que você faz, então não dá para você estar ali. E aí é muito pesado você dizer, se o trabalho não te dá prazer, sai do trabalho. Né? Isso é um privilégio de poucos, de escolha de trabalho. Mas a grande maioria da população brasileira trabalha naquele emprego porque ele não tem uma opção de escolher um outro emprego melhor. Então, são pessoas que saem de casa de madrugada, que chegam em casa à noite, que pegam 2, 3 transportes. Aqui a gente ainda tem uma qualidade de vida melhor, mas nas grandes cidades isso é muito pesado. E acaba afetando porque você começa a ficar achando que o trabalho é um sofrimento, não é um prazer. E voltando para a discussão dos profissionais de saúde, a gente imagina assim, o ser humano, o trabalhador, ele é antes de ser um médico, ele é antes de ser um enfermeiro, uma pessoa. E muitas vezes ele diz, não, hoje ele está sofrendo, mas ele não pode levar aquele sofrimento deles para as pessoas que ele está atendendo. É feito um atendente de telemarketing. Quantas pessoas estão por trás do telefone, no estresse, no sofrimento, mas ele tem que atender bem. Então, essa dissociação do que você sente e do que você passa para as outras pessoas é um conflito interno muito grande. Então temos que ter muita empatia, né, doutora? Isso. Muita empatia para poder viver no mundo de hoje. E a alegria é você estabelecer prioridade, você não precisa ser milionário para ser feliz. Você precisa ter uma qualidade de vida. Coisas simples que dão prazer, a família, o lazer, uma praia, um encontro com amigos, um filme.
Para você também ser feliz, você não precisa estar fora. Tem muita gente que acha que o final de semana é o espaço ideal para ficar em casa, deitada, assistindo televisão, comendo pipoca e estar feliz dessa forma. Então, a mídia exige muito das pessoas, as redes sociais exigem muito que as pessoas postem fotos em bares, em restaurantes, em viagens. E aí vai gerando uma certa inveja daquele outro que não foi. E aí só a prevenção mesmo e a qualidade de vida para conseguir tirar essas pessoas desse desequilíbrio. Ô, doutora, muito obrigado. Essa conversa maravilhosa, esse bate-papo maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença e deixa aí sua mensagem final para os nossos telespectadores do programa Segurança do Trabalho na TV. Já chegando no final do ano, é o último programa de 2019 e retornaremos em 2020. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar dialogando com você e com toda a população, todos os telespectadores com relação a isso. Me coloco à disposição, aproveito para desejar um final de ano muito feliz, cheio de paz, de saúde. Que 2020, que a gente sabe que não vai ser um ano fácil, mas que venha com muita esperança, com muitas vitórias e com muita coisa boa. A gente se encontra em breve para falar de outros assuntos. E vamos retornar em 2020 aqui com você. Se Deus quiser, se Deus quiser. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado a você que estava acompanhando aí todo o ano de 2019. Muito obrigado a todos os câmeras, a todo o pessoal da TV Câmara, que trabalha nos bastidores, a todas as pessoas que nos acompanham de janeiro até dezembro. Muito obrigado. Estamos encerrando 2019 com chave de ouro, falando sobre saúde mental no ambiente de trabalho e desejar a todos vocês boas festas e feliz ano novo. Retornaremos em 2020, se Deus quiser. Até o nosso próximo sábado, se Deus quiser. Muito obrigado. Nunca pare de prevenir. Nós podemos muito, nós podemos mais. Muito obrigado.